Olá! Meu Deus, vamos continuar a leitura do livro Este Mundo Tenebroso, de Frank E. Peretz, da Editora Vida? Capítulo 6 eu estou lendo, viu? E na última parte diz assim: um alarido desta vez na cozinha. Foi nessa hora que Hank pôs-se a orar. Momento em que o pastor Hank começa então a orar. Era a primeira vez que o pastor Hank Bush repreendia e confrontava qualquer demônio. O certo é que haviam chegado com arrogante imprudência a princípio, caindo sobre a casa no meio da noite, a fim de atacar e devastar, berrando e lançando-se através dos aposentos e pulando sobre Hank, tentando aterrorizá-lo. Mas enquanto os anjos, Crione, Triscal e os outros olhavam do seu esconderijo, confusos e espalhados, os demônios aos bandos saíram de chofre da casa, trovejando e adejando, qual morcegos berrando e indignados, tapando os ouvidos. Devia haver perto de 100 demônios, todos os demônios desordeiros e encrenqueiros, de sempre que Crione tinha visto, operando por toda a cidade. Sem dúvida, o grande Baal, o chefe dos demônios, os havia enviado. E agora que eles haviam sido expulsos, era impossível saber qual seria a reação de Rafar, sim, o príncipe dos demônios. O seu próximo plano, qual seria? Mas o pastor Hank tinha se saído muito bem. O perigo passou num instante, cessou o apuro, e os guerreiros saíram do esconderijo, respirando melhor. Os anjos Crione e Triscal estavam bem impressionados. Comentou Crione: tal tinha razão. Esse pastorzinho não é tão insignificante assim. Sim, esse pastor não é tão insignificante assim. Tem firmeza de caráter, disse Henry Bush, concordou Triscal. Mas enquanto Hank e Mary sentavam-se tremendo à mesa da cozinha, ela preparando uma compressa gelada e ele ostentando um vergão na testa e um sem número de machucados e arranhões nos braços e nas canelas, nenhum dos dois se sentia inteiramente firme, poderoso ou vigoroso. O pastor Hank dava graças por ter escapado com vida, e Mary ainda se encontrava em leve estado de choque e descrença. Era uma situação incômoda, mas nenhum deles queria relatar a sua experiência primeiro, por temer que a coisa toda nada mais fosse que um excesso de picles e salames antes de se deitar. Sim, achavam que poderia pensar que era um pesadelo simplesmente, mas o vergão de Hank continuou a inchar, e ele só podia contar o que sabia. Mary acreditou em cada palavra, assustada como estava pelos berros que a haviam despertado, enquanto compartilhavam sua não tão agradável experiência, puderam aceitar que toda aquela loucura havia sido apavorantemente real e não alguma espécie de pesadelo. Demônios, concluiu o pastor Hank. Mary só conseguiu assentir com a cabeça. Mas por quê? Desejou saber Hank. Qual o propósito disso? Mary não estava preparada para oferecer nenhuma resposta. Ficou esperando que Hank o fizesse. Ele resmungou, como se fosse a lição número 1. Em combate na linha de frente. Eu não estava nem um pouquinho pronto para ela. Acho que não passei. Mary entregou-lhe a compressa de gelo e ele colocou-a contra o vergão, fazendo uma careta ao sentir a pressão. O que faz pensar que não passou? Perguntou ela. Não sei, acho que simplesmente caí na armadilha. Deixei-o surrar-me. Então ele orou: Senhor Deus, ajuda-me a estar preparado da próxima vez. Dá-me a visão, a sensibilidade para saber o que eles estão aprontando. Mary apertou-lhe a mão e disse amém. E então comentou: sabe, posso estar enganada, mas o Senhor já não fez isso? Isto é, como é que você vai saber como lutar contra os ataques diretos de Satanás, a menos que simplesmente o faça? Era o que Hank precisava ouvir. Puxa, disse ele pensativo, sou um veterano. Foi grande a vitória. Que Jesus Cristo te abençoe.